Olá, Olá. eu sou a Paula Fon. Nós vamos seguir com a nossa programação de lives nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. E eu converso agora com os nossos oncologistas do Grupo Oncoclínicas em Salvador, Dr. Eduardo Dias Moraes e Dr. Rafael Borges Batista. Bom dia, doutores. Estão me ouvindo bem? Ouvindo, sim. O som está um pouquinho baixo, o som. Tem como aumentar? Melhorou para todos? Pode aumentar um pouquinho mais? Gisele. Bom dia, Gisele. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, doutores. Vamos seguir com a nossa programação, então, de lives. Nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, eu convido a nossa audiência para enviar suas perguntas por meio do chat. A gente, ao longo desse papo, vai repassando para os nossos especialistas, Dr. Eduardo Dias Moraes e Dr. Rafael Borges Batista. Vamos começar, então. Vou começar com o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente um pouco como está a situação da pandemia na Bahia e como os nossos pacientes têm lidado no dia a dia com essa situação. Então, Gisele, a gente está na Bahia, né, nesse contexto do Brasil, vivendo esse período inicial da pandemia. O governo do estado e a prefeitura têm feito um bom trabalho decretando o isolamento social, né, e com isso a gente tem visto realmente um aumento de casos, mas um momento menor de casos do que o que estava previsto. Foi também feita uma ampliação dos hospitais, né, das UTIs, hospitais públicos e privados, e até o momento, graças a Deus, a gente está vivendo uma situação de controle da pandemia. Aliado a isso, o NOB, né, a clínica também implementou uma série de fluxos para também trazer a segurança, né, para os nossos pacientes e para os nossos profissionais e assim continuar mantendo o tratamento dos nossos pacientes. Doutora Rafael? Qual a sua consideração? Concordo com tudo que o doutor Eduardo falou. A gente está numa situação muito melhor do que a gente vê em outras partes do país. A exemplo de São Paulo, Rio, do próprio Ceará, que está no Nordeste, estão numa situação muito mais difícil que a nossa. A gente tem ainda um número que não é muito grande de casos, um número de óbitos, de mortes muito pequeno. Eu acho que as medidas foram todas implementadas no momento correto. E assim como o governo do estado e a prefeitura fizeram para conter a pandemia, a gente fez aqui no NOB também o nosso dever de casa, né? A gente restringiu o número de colaboradores trabalhando, a gente tem dado todos os equipamentos necessários para que os médicos possam trabalhar com o menor risco para nós e para os nossos pacientes. A ideia é a gente fazer da clínica um ambiente seguro. A gente tem tomado muito cuidado com a questão da higienização e sempre reforçando a coisa que eu acho que é mais importante, que é a higiene das mãos. Muito bom, doutor. Vamos seguir, doutor Rafael. Eu tenho já uma pergunta da audiência. O Paulo Sérgio Barbosa, ele tem algumas comorbidades, é um paciente oncológico, ele tem marca-passo, ele fez quimioterapia e hoje ele toma medicação oral. Ele gostaria de saber se pacientes com esse perfil fazem parte do grupo de risco do Covid, e acho que até para a gente ampliar a nossa pergunta, então, quais são os pacientes oncológicos que são categorizados como pacientes de risco? Então, quando a gente fala de paciente de risco, é risco de, uma vez tendo infecção, evoluir ter uma evolução desfavorável, então necessitar de suporte de ventilação mecânica, né? Os fatores de risco sabidos são idade, então os pacientes acima de 60 anos estão com risco maior de necessidade de ventilação mecânica, de ter doença pulmonar mais importante.
Doença pulmonar crônica prévia é um fator de risco. Insuficiência cardíaca é um fator de risco. Então, se ele é um paciente que tem uma arritmia e que necessita de marca-passo, é um paciente que a gente precisa ter cuidado no acompanhamento dele. É um paciente que precisa estar atento com relação ao higiene das mãos, que precisa permanecer em casa, só sair porque for essencial. Como ele faz medicação oral, a gente tem até uma facilidade com relação ao deslocamento até a clínica. Quem faz medicação venosa vai ter que vir à clínica tratar. Quem faz medicação oral, a gente consegue, de certa forma, flexibilizar esse tratamento. As fontes pagadoras têm liberado medicação oral por mais tempo do que geralmente liberado, exatamente para a gente tentar diminuir a circulação de pessoas. Diabetes também é um fator de risco para desenvolver a forma grave da doença. Doutor Eduardo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que você colocou bem, Rafael. Eu só seria assim, mais amplo, assim, risco de pegar o corona, todos nós somos de risco, né? Então, todos nós temos esse risco. Por isso que as orientações são gerais para toda a população dos cuidados gerais. Agora, nós temos realmente a população de maior risco, que é o que Rafael colocou, e essa população envolve todos os pacientes que têm câncer, que tiveram câncer. Então, todos nós devemos estar bastante atentos, né? Esse realmente da pandemia é um trabalho de todos, né? Todos nós precisamos trabalhar para poder vencer essa doença. E isso é muito importante, tanto para aqueles pacientes que estão de alto risco, como também aqueles que têm um risco menor, mas que podem estar disseminando a doença para os outros baixos risco. Então, é importante também para os comunicantes, as pessoas que vivem, todo mundo tem um pai, eu tenho um parente, está também tomando todo cuidado, né? Lavagem de mãos, uso de máscara, evitar aglomerações e está seguindo as orientações da sua cidade, do seu estado. Bom, doutor Eduardo, então já vou seguir com uma outra pergunta de paciente, Neide, da nossa audiência, Neide Amorim. A Neide comenta que ela tem uma consulta no mês de maio prevista, mas ela precisa realizar alguns exames, um exame de sangue no caso dela, e a dúvida é se ela deve ir ao laboratório ou se ela deve aguardar. Ela segue sem sintomas e ela tem mantido aí uma rotina de se manter em casa, né? Isso, então, o que dentro desses fluxos que a clínica criou para poder dar a segurança para os nossos pacientes, foram feitas parcerias com alguns laboratórios locais, justamente para fazer a coleta em casa. Então, se ela mora em Salvador, ela pode entrar em contato aqui na clínica, mas vários laboratórios, principais laboratórios da cidade, tipo Leme, Lab Checkup, a mais, estão fazendo coleta domiciliar. Então, a nossa orientação, para evitar justamente você sair de casa e encontrar, estar em aglomerações no laboratório, é você estar entrando em contato com um laboratório desse. Muitos desses, inclusive, não têm cobrado taxa nenhuma para fazer a coleta domiciliar e que você faça seus exames a nível domiciliar e entre em contato com o seu médico para justamente ver a necessidade da consulta em pessoa. Uma outra coisa que tem implementado aqui na clínica é a possibilidade da telemedicina. É algo que está se crescendo, mas é tentar fazer esse contato à distância com o paciente naqueles casos em que a visita presencial puder ser adiada, né? Então, isso é uma outra possibilidade que você também pode entrar em contato com o seu médico e ver se isso se aplica ao seu caso. Doutor Rafael, gostaria de complementar de alguma maneira essa questão? Assim, eu queria colocar que nós, como médicos, estamos sempre disponíveis para conversar com os nossos pacientes a respeito da necessidade de vir ou não. Eu acho que isso tem que ser realmente individualizado. Alguns pacientes em acompanhamento já há alguns anos provavelmente não precisarão comparecer fisicamente à clínica, mas existem muitos pacientes que estão em acompanhamento, mas que eventualmente a gente vai precisar vê-lo ou pedir algum exame, a gente precisa conversar algum detalhe e pode ser que seja necessário o paciente vir. Então, a gente precisa individualizar, avaliar caso a caso.
os médicos todos do grupo acho que se colocam à disposição caso o paciente queira entrar em contato, seja por telefone através da clínica, seja por outros meios, hoje em dia com WhatsApp, eu acho que isso facilita muito esse contato, esse relacionamento. Então a gente vai conversando e vai tentando adaptar, ver quem realmente precisa vir e quem pode ser postergado a visita. A tônica das conversas, né, entre os especialistas que eu tenho acompanhado nas nossas lives anteriores foi muito falado, é realmente o contato com o médico para a tomada de decisão. Mas ainda nós temos dúvidas de pacientes que têm chegado sobre como distinguir alguns sintomas. Eles comentam que alguns efeitos colaterais do tratamento se confundem por vezes com sintomas de coronavírus. Eles gostariam de entender, então, talvez o doutor Rafael possa continuar e depois o doutor Eduardo complementa, eles querem entender como diferenciar, qual é a dica dos especialistas para que eles tenham mais calma nesse momento para entender os seus sintomas. Um sintoma que é associado, que pode acontecer no tratamento, é febre, né? Então, febre independente, ela deve ser comunicada ao médico, ainda mais nesse ambiente que a gente está da pandemia. Então, a gente precisa saber se o paciente fez febre para tentar avaliar se está relacionado ao tratamento oncológico ou se é um possível sintoma do coronavírus. Geralmente, o coronavírus está associado a sintomas respiratórios, tosse, coriza. Os sintomas principais, sintoma de alarme, é uma febre que persiste por mais do que 48, 72 horas, e o desenvolvimento de falta de ar. Então, o paciente que está em casa, está tendo febre e começa a sentir falta de ar, esse paciente é importante que ele entre em contato com o médico, já no começo, mas esse sintoma é importante que entre em contato, porque muito provavelmente esse paciente vai precisar ser feita uma avaliação em emergência, em unidade de emergência. Doutor Eduardo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, Rafael. Eu acho que o contato com o seu médico é fundamental para poder ter. A gente não pode ter pânico, mas é importante ter essa informação. Tá? Então, você colocou bem os sinais de alarme, e esses sinais têm que ser levados a sério e tem que realmente passar por uma avaliação. Aí, nesse caso, a nossa indicação é ir para uma emergência, porque a gente também quer evitar que pacientes com possíveis sinais ou diagnósticos ou suspeitos de coronavírus venham à clínica para evitar justamente contaminar outros pacientes que estão na mesma situação desse, ou mesmo os profissionais. Então, a unidade mais bem estruturada e mais adequada para o atendimento de pacientes com suspeita de ter adquirido corona é uma unidade de emergência. E na cidade nós temos diversas unidades de emergência, tanto do sistema público como do sistema privado, que estão bem aparelhadas e estruturadas para dar esse primeiro atendimento, inclusive afastar ou confirmar o diagnóstico. Doutor Eduardo, com relação a casos de pacientes oncológicos que sejam diagnosticados com coronavírus, qual é o procedimento para tratamento desse paciente, né? Tem as duas condições. Então, isso ainda é um tratamento em evolução, né? Tudo isso é muito novo para a gente. O coronavírus é um vírus novo em humanos, né? Não existe um tratamento padrão ainda bem definido. A gente vê uma série de tratamentos sendo discutidos no meio médico, com opções de tratamento, mas isso vai ser individualizado, vai ser tratado individualmente cada paciente, inicialmente após essa avaliação a nível hospitalar, e vai ser decidido qual é o melhor tratamento, inclusive da necessidade ou não de um internamento. Os casos mais leves, infelizmente, 80% dos pacientes, das pessoas que adquirem o corona vão ter uma forma gripal leve ou talvez até assintomática, talvez possam fazer o acompanhamento até o tratamento em casa. Aqueles pacientes que têm sintomas maiores ou de um alto risco, talvez precise de uma observação hospitalar, e aí o tratamento vai ser individualizado junto com os infectologistas e junto com o oncologista. Nós temos uma equipe que faz visitas hospitalares diárias, ela vai estar em contato com o paciente e com os colegas especialistas para definir qual é o melhor tratamento para aquele paciente.
para que, continuando com o doutor Rafael, em cima ainda dessa questão, doutor Rafael, a gente recebeu da audiência da Roberta uma pergunta. Ela fez tratamento quimioterápico até o fim do ano passado, 2019, fez cirurgia, passou por radioterapia e hoje ela faz uso de medicação oral. Ela tem uma preocupação sobre os riscos dela e as consequências caso ela tenha coronavírus. Eu acho que ela completa um pouco do que estamos falando nesse momento, né? Com relação ao tratamento oncológico, a maioria das medicações orais, principalmente os não quimioterápicos, por exemplo, hormonioterapia, eles não têm uma influência no sistema imune da pessoa. Então, é uma medicação segura e que não vai aumentar o risco daquela pessoa desenvolver uma forma grave da doença. Então, os tratamentos oncológicos, eles devem permanecer, o paciente deve manter o seu tratamento da forma correta. A grande preocupação que a gente tem hoje em dia é com relação à pandemia, a gente diminuir as pessoas ficarem com medo de fazer tratamento oncológico e a gente aumentar as chances, os riscos de recidiva da doença oncológica. Então, a doença oncológica, ela é potencialmente muito mais grave do que a infecção pelo coronavírus. Então, a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa garantir que os pacientes possam manter o seu tratamento. No caso de um paciente em tratamento e que desenvolva a doença, o coronavírus, aí o caso dele vai ser individualizado, avaliado e discutido, e a depender do tipo de tratamento que ele esteja fazendo, vai ser mantido ou não, tá? É difícil avaliar individual, sem ter o caso na frente, a gente tem que avaliar individualmente, caso a caso, para ver se o paciente pode manter ou não o seu tratamento oncológico, caso ele venha desenvolver a infecção pelo vírus. Muito bom, doutor. Dúvida também de pacientes que chegou pelas nossas mídias sociais, e a questão deles quais cuidados os cuidadores, os familiares, as pessoas que convivem no dia a dia com o paciente oncológico devem ter? Alguma recomendação de cuidado extra nesse momento? Doutor Eduardo, acho que já comentou bem antes, é o cuidado que todos devem ter com relação ao isolamento social. Então, contato com o menor número de pessoas, evitar o contato físico, permanecer em casa. Se necessidade de sair, os cuidadores que têm que sair para dar esse suporte ao paciente, eles têm que ter cuidado com a higiene das mãos. Ao sair, retornar de casa, é bom deixar um lugar reservado para deixar os calçados e a roupa da rua, entendeu? Para diminuir o risco de levar a doença para dentro de casa. É bom, chegando em casa, tomar um banho, né, para garantir que aquela pessoa não vá levar o vírus para dentro de casa. Doutor Eduardo, gostaria de complementar? Não, eu acho que é isso aí mesmo. Todos nós estamos em risco, todos nós temos que tomar cuidado mais especial com quem é cuidador. Então, esses cuidados básicos de higiene precisam ser reforçados, repetidos, lavagem de mãos, cuidado em estar em aglomerações, para poder evitar levar doença para os nossos pacientes. Muito bom. Doutor Eduardo, a gente recebeu, doutor Eduardo e doutor Rafael, perguntas de mais 3 pessoas da nossa audiência que são similares, do Elias de Santana, do Luiz Paulo e Vilma Gomes Dorea. Todos pacientes oncológicos, eles querem entender sobre como melhorar, né? No caso, o Luiz Paulo pergunta um pouco sobre imunidade, ele é um paciente de risco, nós já falamos sobre isso. O Elias pergunta sobre cuidados pós-quimioterapia, e a Vilma tem 62 anos, tratou um tumor, e ela gostaria de saber se, apesar de já ter tido câncer, ela continua sendo bem parte desse grupo de risco. Então, eu pediria para o doutor Eduardo, começar depois do doutor Rafael complementar, para que a gente explique um pouco melhor o que faz um paciente oncológico ser ou não considerado de risco. E o doutor Rafael já havia mencionado, o paciente tem riscos de complicações, né? O doutor Eduardo também disse, todos estamos suscetíveis ao coronavírus, mas o que torna eles, o que
tem uma probabilidade de uma piora no quadro de saúde diante de uma possível contaminação pelo vírus? Então, eu acho que a gente tem que dividir aqueles pacientes que estão em tratamento daqueles pacientes que já fizeram tratamento no passado. Eu fiz recentemente para uma discussão entre nós médicos dados da China, né? São dados preliminares, então tem pouca informação realmente do impacto. O que esses dados, primeiro, assim, mostra que o número não é tão grande assim. Pra vocês terem uma ideia, a China, o tamanho que tem, o levantamento que eles fizeram em janeiro desse ano, de 575 hospitais, somente 18 pacientes com câncer adquiriram o coronavírus. Então, me pareceu um número não ser tão grande. Dentro desses pacientes, a maioria deles tinham câncer de pulmão, então, ou seja, eram fumantes, idosos. Então, já um fator de risco, como o Rafael colocou, a idade, o tabagismo, e tinham também outras comorbidades, como pressão alta, diabetes. Então, a maioria desses pacientes se encaixavam nesse período. É verdade que nesse grupo, eles tiveram um índice de complicação, de necessidade de ir para uma UTI maior do que da população em geral, mas também era uma população que já tinha outros fatores de risco importantes. Para aqueles pacientes que já fizeram tratamento há alguns anos e estão só em acompanhamento, eu acho que as medidas, não existe um tratamento específico para o aumento da imunidade, é manter uma boa dieta, é tentar, dentro do possível, ter uma atividade física, um alongamento dentro de casa, caminhar, para aqueles que têm quintal, caminhar, tomar um pouco de sol, tem visto também a importância da vitamina D, né? Mas principalmente uma boa dieta, uma dieta saudável e um pouco de atividade física e sol, tá? Para aqueles pacientes que estão ativamente em tratamento, esses realmente têm toda a quimioterapia baixa imunidade, isso é verdade para quase todos os tratamentos, alguns mais, outros menos, mas também não é diferente do que a gente tinha nos anos passados, onde a gente sempre teve os picos de influenza, de gripe. Então, os cuidados, além desses cuidados gerais, tem os cuidados realmente de contato. Isso é fundamental. Então, e evitar realmente manter o isolamento social o mais restrito possível. Doutor Rafael? Eu vou acrescentar mais uma recomendação, as recomendações de doutor Eduardo, que é algo que a gente acaba se passando nesse momento do isolamento, da quarentena, que é com relação também à saúde mental. Então, a gente se preocupa e a gente sempre bate na tecla da alimentação e da atividade física, que são fundamentais, mas a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. Então, é importante que as pessoas, principalmente as pessoas que estão isoladas dentro de casa, com pouco contato com outras pessoas, que eles tenham formas de cuidar da saúde mental. Aqui na clínica a gente tem feito contato por telefone com esses pacientes para tentar dar esse suporte psicológico, com a ajuda das nossas psicólogas, da nossa equipe, e é importante que a pessoa tenha em mente que isso eventualmente vai passar, é preciso ter paciência, a gente é uma situação dinâmica, então a gente não sabe exatamente quanto tempo vai demorar, mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que procurar formas da gente conseguir lidar com isso sem que isso gere tanta ansiedade. Achar algum hobby, alguma coisa que a pessoa goste de fazer para ajudar a passar o tempo, um livro, alguma atividade na internet ou costura, qualquer coisa que a pessoa se sinta bem e que ajude a mudar o foco dela de quarentena e doença para coisas que ajudem ela a relaxar. Concordo, Rafael. É fundamental isso. E desligue a televisão, pelo amor de Deus. Evitem ficar vendo noticiários, esse placar mórbido de quantos morreram aqui ou ali. Isso eu acho que cria mais ansiedade do que realmente influencia a sua vida, tá certo? E manter contato, hoje em dia, graças a Deus, com esses métodos que a gente tem de contato à distância, WhatsApp, videochamada, telefone, é uma maneira de estar em contato com as pessoas que você gosta, que você ama. Então, isso mais do que nunca é importante. Vou emendar, doutor Eduardo, em cima dessa consideração, com uma pergunta da Nildete Dourado. A Nildete, ela pergunta sobre esse relacionamento de contato próximo com família, filhos, netos. Ela diz que tem feito contato pela internet, mas ela gostaria de saber se ela pode receber a visita. Se o paciente oncológico
pode receber a visita desses filhos e netos? É uma pergunta que, inclusive, ela coloca aqui, pergunte para o doutor Eduardo, e depois eu vou pedir para o doutor Rafael complementar. Então, eu acho que a gente, como tudo na vida, tem que usar o bom senso, tá? Obviamente, se algum familiar está com sintomas gripais, tosse, febre, coriza, o nariz correndo, esses definitivamente têm que ficar afastados, né? Se você tem familiares que já vivem no seu convívio, eu acho que já o contato direto, eu acho que isso é inevitável. Se eles vivem em outra casa, eu acho que tem que usar o bom senso, né? Se você está dentro de uma cidade em que tem uma pouca disseminação, eu acho que você pode ter um contato com um familiar desse, mas tem que ser um contato mantendo a distância de 1,5 metro a 2 metros de distância. Infelizmente, esse é um momento que o abraço, o beijo, o dormir junto, a gente tem que evitar realmente, porque cada um de nós carrega um risco de estar contaminado e ter a forma assintomática, ou sem ter nenhum sintoma. Então, ver um parente, tá no mesmo ambiente, que seja um ambiente aberto, mas que não tem um contato físico direto, eu acho que é permitido e pode ser saudável, mas, de novo, usar o bom senso, tá? Também pode ser usar a máscara também nesses contatos, isso, lavar as mãos, manter toda a questão de higiene, mas eu acho que é positivo em algumas situações. E permitido. Eu vou dar um exemplo do que eu faço na minha casa. Eu tenho filhos pequenos e eu tenho pais vivos. Eles moram em num outro ambiente que eu moro, um outro prédio, um outro local. Então, meus filhos eu não tenho levado para ver meus pais. A gente faz contato pela internet, né, por videochamada, mas fisicamente eu tenho evitado. A gente sabe que criança, ela, na maioria das vezes, desenvolve de uma forma assintomática, então eu não tenho como garantir que meu filho não possa estar carregando o vírus e eu não quero levar para os meus pais. Então, para os meus pacientes, eu geralmente, eu concordo com o doutor Eduardo, a gente tem que individualizar, mas eu geralmente peço para que evite contato, especialmente com criança. É difícil você conter o ímpeto da criança de ir lá abraçar o avô ou a avó, né? De querer dar um beijo, um cheiro, e o avô vai querer também. Então, nesse momento, eu acho melhor a gente evitar e manter a distância física. Muito bom. Seguindo com as nossas questões, paciente oncológico, faz tratamento oral, também de medicação oral, já passou por quimioterapia e radioterapia, e é um paciente que trabalha. E esse paciente, no caso, é acupunturista, mas gostaria de saber se pode retornar à sua atividade. Esse paciente, então, oncológico, pode manter uma rotina de trabalho? Neste caso, é uma pessoa que vai lidar com outras pessoas num contato muito direto, né? Eu, pessoalmente, acho que atividades de contato direto devem ser evitadas. Tá? Atividades que você não tenha um contato direto e que você possa estabelecer uma rotina de higiene e de separação física que seja adequada, eu acho que é possível voltar. Assim, nós médicos trabalhamos, entendeu? Usando medidas de higiene, máscara, distanciamento físico. Então, eu acho que é possível dentro de certos contextos. Obviamente, também você tem que avaliar a cidade em que você mora. Se você é uma cidade que você não tem nenhum caso suspeito ou diagnosticado de Covid, é uma situação diferente de você estar numa situação como está em São Paulo, onde você está tendo ainda uma fase de ascensão e de crescimento de casos muito grande. Então, você tem que adequar a sua realidade, tanto a sua realidade da cidade em que você mora, como também da atividade física que você desenvolve. Doutor Rafael? Eu acho que esse paciente, se ele não consegue, para o trabalho dele é necessário contato físico, sendo o meu paciente, eu não recomendaria que ele voltasse. Se for um trabalho que ele possa permanecer nessa distância de 1,5 metro de outras pessoas com que ele conviva, com que ele trabalha, ou com que ele vai lidar com o cliente dele. Se lembrar bem da higiene das mãos e do uso de máscara,
eu não vejo problema de retornar. Perfeito. Doutores, a gente tem uma pergunta da Carolina, a gente já abordou, mas eu acho que ela fala de um prazo de fim de tratamento. Ela fez o tratamento oncológico e terminou há cerca de 1 mês esse tratamento. Ela ainda, então, se enquadra como grupo de risco, considerando aquela relação de pacientes ainda entra com tratamento ativo? Ela é considerada ainda parte desse grupo? A resposta curta é sim, ela deve ser considerada. A resposta mais longa a gente não sabe exatamente, porque não existe uma maneira de a gente medir especificamente a imunidade de ninguém. Então, ela deve levar a tomar os cuidados como se considerar um paciente de alto risco. Agora, quando que isso termina, a gente também não sabe dizer. Tem que levar em consideração também outros aspectos específicos dela. Idade, presença de comorbidades e a necessidade ou não de estar em contato maior com outras pessoas. Eu acrescentaria também o tipo de tratamento que ela fez. Então, existem tratamentos que têm um potencial de influenciar mais na atividade da medula óssea, produzindo as células de defesa, e outras menos. Então, a depender até do tratamento que ela fez, ela pode ter, depois de 1 mês, um risco maior ou menor de ter alguma alteração no sistema imune dela. Isso. E também a doença de base, né? É diferente pessoas que têm doença do sangue, né? Hematológicas, ou câncer de pulmão, em que você normalmente já tem um comprometimento pulmonar de outros pacientes. Então, tem uma série de detalhes. O melhor, na verdade, é discutir, individualizar com o seu médico. Mais uma pergunta que chegou pelas redes sociais, doutor Eduardo, vou pedir para responder primeiro, então. Pacientes que precisam comparecer à clínica têm que tomar algum tipo de medida? Eles perguntam especificamente sobre o uso de máscara. Essa tem sido uma questão recorrente. Eles devem sair de casa usando máscara? Não deve? Houve uma confusão, né, de diferentes, ao longo desse período de pandemia, diferentes conselhos foram dados com relação ao uso de máscara. Qual é o conselho para esse paciente oncológico, então, nessa locomoção de casa até o seu local onde é necessário fazer o tratamento? A orientação atual é que todos nós devemos estar usando máscara, e mesmo em ambientes abertos. E deve evitar usar, dentro do possível, o transporte de massa, então deve ser um transporte individual, né? Um carro particular, ou um táxi, ou um Uber. Ele deve estar usando máscara, e mais importante do que usar máscara, ele está fazendo a higienização das mãos. Aqui na clínica, ao chegar na clínica, ele tem oferecido máscara para todos os pacientes. Então, a orientação, tanto para se proteger como para proteger os outros, atualmente do uso de máscaras. Tá? A exceção são aqueles pacientes que não conseguem usar máscara, né? Ou que a máscara traz um desconforto, porque você não pode usar máscara, se for para usar máscara, tem que usar adequadamente. Não pode ficar coçando o rosto, não pode estar passando a mão no nariz nem na boca, porque isso também leva a um risco de contaminação. Doutor Rafael? Eu concordo com tudo que o doutor Eduardo falou. A importância do uso da máscara, então a recomendação atual é essa, se possível, que o paciente use máscara e que use a máscara de forma correta. Existe uma discussão com relação a que tipo de máscara, se máscara cirúrgica, se máscara de tecido, que tipo de tecido usar. Isso ainda está em discussão, é algo dinâmico, mas eu acho que qualquer máscara que a pessoa use, por mais que seja uma máscara de tecido que não forneça tanta proteção para si, mas ajuda a fornecer proteção para evitar a contaminação do meio. É importantíssimo lembrar e bater sempre na tecla da higiene das mãos. Então, a gente se contamina levando o vírus para nós mesmos, pegando em alguma superfície contaminada e levando mão ao nariz, ao olho e à boca. Então, se a gente está lembrando sempre de higienizar as mãos, de evitar o contato com os objetos de uso corriqueiro. Aqui na clínica a gente sempre tenta higienizar a maçaneta, higienizar as superfícies, mas eventualmente, antes de chegar na clínica, ele vai precisar ter contato com a maçaneta da porta do veículo que ele vai entrar. Então é importante, se possível, um álcool gel que leve portátil para poder lembrar de fazer higiene das mãos.
Seguindo, doutora Rafael, a gente recebeu muitas perguntas da audiência dessa live, a gente está chegando perto do nosso final, mas eu vou seguir com mais algumas, acho que são extremamente importantes, e já me antecipo dizendo para a nossa audiência que continue mandando perguntas, aquelas que não forem respondidas nessa live, a gente segue na próxima live trazendo essas perguntas. Questão da Margot. A Margot, ela é paciente oncológica e ela está fora da Bahia no momento, e ela tem uma preocupação de adoecer no local onde ela está. Atualmente não tem o acompanhamento dos oncologistas da equipe que a trata. Qual é a recomendação para ela? Ela deve voltar, ela deve fazer esse trânsito ou ela deve permanecer no local onde ela está atualmente? Margot, você tem que avaliar o risco, o risco de você viajar versus o risco de você ficar onde você está. Então, tem que ser um risco individualizado em que você avaliar. É importante, independente disso, mesmo estando em outra cidade, de você ter um médico de referência, né? Então, qualquer grande cidade brasileira, inclusive a Oncoclínicas, tem centros em vários estados, entrar em contato, assim, nós forneceremos não só um relatório, com toda a orientação. Então, mantenha contato com o seu médico, tenha um relatório médico seu atualizado sobre sua condição clínica, seu tratamento, o que está sendo feito. Né? Procure, pense sempre, tanto para você como quem mora no interior da Bahia, está sempre ter um médico, não precisa ser, quando não tem um médico oncologista, tem pelo menos um médico clínico em que você possa fazer um contato em caso de uma necessidade, tanto de um sintoma como febre, tosse, como também de precisar de uma receita. E, caso isso aconteça, tenha sempre contato com o seu médico vai estar junto com você, vai estar passando informações para você e para o médico que você escolher no local onde você estiver. Tá? Realmente, o trânsito hoje no Brasil está bem limitado, né? Tanto de avião, como também de transporte de onde não existe mais, né? E, a depender da distância, isso pode ser um problema grave. Né? Então, pense no plano B, né? E podendo estar aqui próximo de nós, é claro que a gente está junto aqui para estar lhe orientando, próximo à distância, né? Estamos sempre junto de você. E é o nosso mantra, né, doutor Eduardo, doutor Rafael? Ligue para o seu médico, faça contato com o seu oncologista, né, de referência, ele certamente dará orientação e, se for o caso, como o doutor Eduardo disse, se for um paciente do Grupo Oncoclínicas, temos presença em diversos estados do Brasil, é possível que o oncologista de referência contate um colega para dar esse apoio ao nosso paciente. Doutor Rafael, gostaria de seguir passando uma pergunta de um paciente da Genete, e ela tem amanhã, ela teria que fazer uma aplicação amanhã na clínica, e ela tem dúvida se ela deve ir. Acho que a gente pode reforçar aí os nossos conselhos. Ela diz que tem características de paciente de risco, mas é uma paciente oncológica que precisa realizar o seu tratamento. Janete, eu não tenho dúvida da minha resposta. Você não deve deixar de fazer o seu tratamento, tá? Então, manter o tratamento oncológico é importantíssimo. O risco da doença oncológica não tratada de progredir e trazer um dano é muito maior do que o risco de você se contaminar e depois, mesmo sendo uma paciente com fator de risco, desenvolver a forma grave. Então, é importantíssimo que você mantenha o seu tratamento. E asseguro que as clínicas todas têm tomado as medidas de contingência necessárias para fazer com que a clínica seja um ambiente seguro, o mais seguro possível, para que você possa dar continuidade ao seu tratamento. Então, fique tranquila, não deixe de ir à clínica para fazer o seu tratamento, tá certo? Outra pergunta que chega, duas perguntas similares, da Glória Macedo e da Clélia dos Passos. Ambas perguntam sobre vacina. No caso da Glória, ela pergunta não só sobre a vacina da influenza, mas da vacina também a pneumocócica. Se o paciente não deve tomar, ela passou para o tratamento, faz hoje tratamento oral. E no caso da Clélia, ela também gostaria de saber sobre as informações
da vacina H1N1, só a tomar, a vacina da influenza, não é só H1N1, né? Também influenza A e influenza B. Se deve ou não quem está fazendo quimioterapia tomar? Isso, a orientação é que todo paciente oncológico seja vacinado para a gripe, para o H1N1, tá? Não há nenhum problema no paciente oncológico tomar vacinas que não sejam com vírus vivo, como é o caso do H1N1, tá? Então, a efetividade dessa vacina pode ser um pouco inferior do que uma pessoa fora de quimioterapia, porém é melhor do que nada. Esse ano ainda é mais importante a vacinação para o H1N1, porque os sintomas da influenza são muito parecidos com os sintomas do coronavírus. Então, a nossa orientação é que todos devemos ser vacinados. Tá? Doutor Rafael, gostaria de complementar? O doutor Eduardo falou aquela questão anteriormente dos pacientes hematológicos. A única questão que a gente precisa individualizar é a depender da doença que o paciente tem. Então, por exemplo, se for um paciente hematológico, com programação ou que tenha feito o transplante, o esquema de vacinação dele é um pouquinho diferente dos pacientes oncológicos de uma forma geral. Então, é importante, deve se vacinar, mas é importante sempre, de novo, entrar em contato com o médico para ter essa confirmação. Muito bom. Doutor, a Cleide Matos, e nós estamos realmente nos aproximando do final, a gente já gastou o tempo, mas vamos seguir com duas últimas perguntas. A pergunta da Cleide é, no caso do paciente oncológico que apresente sintomas da COVID, a gente já falou de recomendação, mas havendo possibilidade de confirmação, eles devem buscar um hospital? Qual é o procedimento desse paciente oncológico? Qual é o caminho que ele deve fazer tendo uma possível confirmação de suspeita de COVID? Ele deve entrar em contato com o seu médico de referência e, muito provavelmente, vai ser encaminhado para a rede local de atendimento. Então, todos os hospitais de todas as cidades hoje já desenvolveram fluxos especiais e tratamento para o atendimento desses pacientes, tanto pelo sistema público como pelo sistema privado. Então, entre em contato com o seu médico, discuta os sintomas e ele vai lhe encaminhar para um desses hospitais. Perfeito. E aí a gente tem uma última pergunta e aí para fechar essa nossa live, que está sendo um sucesso. Obrigada à nossa audiência que tem enviado as perguntas. Como eu disse, eu reforço, mas iremos continuar com a programação de lives e as perguntas, se porventura não tenham sido respondidas nessa live, serão respondidas na próxima live, que terá início ao meio-dia. Doutores, pacientes nos perguntam sobre o receio deles. Há essa percepção de que todos somos suscetíveis. A COVID ainda é uma ameaça invisível para a maioria de todos nós, pacientes oncológicos ou não. E eles querem saber como manter a calma neste momento, qual a mensagem de vocês para que eles se sintam mais seguros nesse momento. Eu vou começar então. Eu acho que a principal mensagem é que a gente precisa ter paciência. A gente está passando por uma situação única nos nossos tempos. É algo que vai passar, tá certo? E a gente precisa ter paciência e resiliência. Lembrar que essas medidas todas que a gente tem tomado de quarentena, de isolamento, isso influencia no nosso psicológico, isso pode abater a gente em determinados momentos, a gente pode se sentir sobrecarregado com informações ou com ansiedade, com medo, mas isso vai passar. É importante que a pessoa encontre algum hobby que seja adequado, principalmente quem não está trabalhando, que às vezes trabalhando você ocupa o seu tempo e sua mente, mas em casa arranjar alguma coisa que você possa substituir o que você faria no trabalho, possa ocupar o seu tempo de forma produtiva, seja um livro, seja filme, seja série, seja algum trabalho manual, seja até tentando ajudar os outros de alguma forma. Tá? O Dr. Eduardo falou para ficar longe da televisão. Eu acho que é importante a gente realmente filtrar a informação que a gente recebe.
Não digo para se afastar de tudo, esquecer que isso existe, está diante de todos nós, mas a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente recebe e filtrar aquilo tudo que a gente recebe de informação. Doutor Eduardo? Concordo, Rafael, com o que você colocou. É ressignificar esse momento, realmente. É um momento que ninguém viveu até agora, anteriormente, né? Ninguém pensou nisso e está todo mundo aí encontrando seu caminho. Então, vamos ressignificar, vamos ter paciência, resiliência, isso vai passar e a gente vai sair mais forte ainda. Tenho certeza que nós vamos vencer e vamos sair mais forte ainda. Muito bom. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada, doutor Rafael Dias de Moraes, doutor Rafael Borges Batista, da unidade do Grupo Oncoclínicas na Bahia. Eu agradeço a nossa audiência pela participação também, foram realmente muito importantes as perguntas, muito pertinentes. E nós seguimos logo mais ao meio-dia com mais uma live, agora com os nossos oncologistas do Rio Grande do Sul. Eu espero que todos possam participar e até daqui a pouquinho. Obrigada, doutores. Tchau, um abraço. Um beijo para todos. Obrigado a todos. Obrigado, Gisele. Tchau.